Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs, classe rica e abençoada do Senhor. Muito bom poder estar aqui novamente para que juntos possamos estar mais uma vez em mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, estudando, a palavra dele, a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz e que, mesmo depois de tanto tempo ter sido escrita, ainda é capaz de transformar muitas e muitas vidas. Bom, vamos orar pedindo a Deus a direção dele para mais esta aula. Vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos na tua presença mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco mesmo em meio, a Deus, a toda essa pandemia, esse distanciamento social. Ó Deus, quando nós não podemos ainda estarmos frequentando a nossa classe, a nossa sala, estarmos juntos em comunhão. Mas, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos providencia esse meio, esse recurso, ó Deus, de estarmos através, ó Deus, das redes sociais, através da internet, ó Deus, fazendo com que possamos estar juntos, estudando a tua palavra, que é o mais importante para cada um de nós. E como temos sido abençoados pelo Senhor. E agora, Deus, queremos mais uma vez te rogar que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a nos conduzir em mais esta aula e que, ao final, nós possamos, ó Deus, aprender com a tua palavra mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. Nós estamos estudando, não é? O Evangelho segundo escreveu João e já estamos na lição de número 11 e a lição de hoje, o título é Autoridade sobre a Vida e a Morte. Está baseada nos dois capítulos de João, capítulo 11 e capítulo 12. Hoje nós não vamos estar lendo os versículos de forma seguida, portanto, peço a você que, se você ainda não o fez, que você procure ler, estes dois capítulos, capítulo 11 e 12 de João, para que você possa entender melhor o tema, e o assunto que nós vamos estar tratando aqui. Não tem como nós lermos, porque são muitos versículos e isso tomaria muito mais tempo da nossa aula. Mas, mesmo assim, é um texto bastante conhecido, que você provavelmente já deve ter ouvido muitas pregações, e para você que já é cristão, e que conhece um pouquinho da Bíblia, provavelmente você já tenha lido esses textos ou ouvido a respeito deles. Então isso vai facilitar, o nosso estudo de hoje. A nossa lição de hoje vai tratar de um tema que, de certa forma, nós, humanamente, não conseguimos entender muito. Vida e morte. O seu início, o seu meio e o seu fim. Enfim, tudo que envolve vida e morte é um pouquinho difícil, para que a gente consiga entender e descobrir tudo, Sempre vão haver indagações, perguntas, mas a Bíblia,
a palavra de Deus trata de uma maneira assim, eu diria, pura, simples e talvez até fácil, né? Talvez até fácil. A Bíblia nos declara de que Deus é o Criador e dono da vida. Ele foi quem criou todas as coisas e Ele foi quem deu vida a tudo que vive. E Ele também tem poder total sobre a morte. Como já disse, a nossa lição ela está baseada nos capítulos 11 e 12. E no capítulo 11, nós vamos estudar sobre Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos. E nós vamos ver a respeito do que o texto vai tratar, que propriamente é a ressurreição de Lázaro, o milagre da ressurreição de Lázaro e, posteriormente, algumas consequências, né, disso. Mas vamos voltar um pouquinho no que a gente estudou anteriormente para a gente poder, vamos dizer assim, nos posicionarmos em relação ao tempo, à história, à localização, os versos 39 e 40 do capítulo 10 diz o seguinte: Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Voltando lá atrás um pouquinho, no capítulo 9 ainda, Jesus, após a cura daquele cego de nascença, fala sobre ele ser o Salvador do mundo, o pastor que cuida, protege e que dá a vida pelas ovelhas. E isso faz com que o acusem de ser blasfemador e tentem então prendê-lo, não é? Já haviam tentado apedrejá-lo, inclusive, porque o pecado de blasfêmia ele é condenado, não é? E a pessoa no caso, deveria de ser apedrejada. Então, agora eles tentam prendê-lo, né? E Jesus então se retira de Jerusalém e vai para além do Jordão, para não ser preso pelos fariseus, principalmente seus opositores, porque ainda não era o tempo. Jesus, em vários textos, vai falar, a respeito disso, de que ainda não é chegada a hora, que ainda não é chegado o tempo. Bom, seguindo, né? Vamos lá, para podermos encontrar agora aqui, seguir aqui no texto. Capítulo 11. No capítulo 11 nós temos aí o 7º e talvez, se a gente pode classificar assim, maior milagre público realizado por Jesus e registrado então por João. A narração de João traz algumas informações importantes para nós, para que possamos confirmar o controle do Senhor sobre todas as coisas. Betânia, a cidade, o local, onde moravam esses irmãos, era uma aldeia localizada na Judéia. E então o texto vai nos dizer de que lá moravam Marta, Maria e Lázaro, esses 3 irmãos. Jesus já havia, inclusive, se hospedado na casa deles e o texto afirma que eles eram amigos de Jesus. No verso 3, as irmãs enviam um mensageiro para que ele vá até Jesus para lhe levar um recado. E o recado é o seguinte: aquele que o Senhor ama está doente. E o verso 5 diz também: ora, Jesus amava Marta
e a irmã dela e também Lázaro. Eu acredito de que aqui a gente tentando, né, visualizar, sei lá, vamos dizer assim, a, essa cena, acredito que elas viram o seu irmão enfermo e que a amizade delas tenha feito com que elas pudessem então enviar essa pessoa a buscar Jesus. Acredito ainda de que de repente o mensageiro tenha dito: mas o que eu digo para o mestre? O que eu digo para Jesus? E elas provavelmente tenham dito: ora, diga apenas que aquele a quem o Senhor ama está doente. Com certeza, ele virá e nos ajudará e virá em nosso socorro, em socorro do nosso irmão. Talvez essa poderia ser, vamos dizer aí, a senha, né, que aquele homem estava levando. Bom, essa família ela enfrenta um problema grave, né? Lázaro está gravemente doente e suas irmãs então vão em busca do socorro de Jesus. E Jesus realmente poderia vir em socorro de Lázaro, poderia vir curá-lo. E é nisso que elas acreditam, é isso que elas esperam e por isso elas enviam um mensageiro. Aqui a gente pode ver que a amizade e o fato de Jesus amar esses irmãos, né, e o texto fala bem isso, não impediu que eles passassem por uma situação difícil. E isso vai nos trazer, logo assim, né, nesse início aqui, alguns ensinamentos, né, vai nos ensinar algumas coisas. Bom, as crises, elas são inevitáveis, mesmo quando nós nos tornamos amigos de Jesus. As crises, elas podem, inclusive, aumentarem, não é? Lázaro fica doente e, posteriormente, o texto vai dizer de que ele morre. As crises também podem trazer angústia. Sim, o luto, né, a dor da perda de alguém causa uma angústia muito grande, né? Ninguém quer perder um ente querido. E aquelas irmãs também não queriam. E o texto, então, de João, dos versos 6 ao 16, vai ainda nos trazer que Jesus recebe a informação a respeito da doença de Lázaro e ele, com certeza, poderia curá-lo até mesmo, né, de onde ele estava, à distância. Mas tudo que Jesus faz tem um propósito maior. E nós, muitas vezes, não entendemos isso, não é? O texto vai nos dizer de que Jesus fica ali naquele local ainda por 2 dias. E nessa primeira visão nossa, talvez a gente fique pensando, né? Poxa, mas Jesus, se ele amava Lázaro e amava as suas irmãs, por que quando ele ouviu, ele não usou da sua autoridade, do seu poder e curou Lázaro à distância? Por que que ele, então, também não partiu imediatamente em direção a eles? Jesus sabe que, na verdade, ali Lázaro já havia morrido, né? Ele fica então por 2 dias e depois ele então decide ir até lá, até a casa daquelas irmãs. Apesar do receio dos discípulos por saberem que ele já fora ameaçado, lembra que a gente falou lá atrás de ser apedrejado pelos fariseus, lá no capítulo 10, que a gente já estudou? Jesus também sabia que estava próximo o dia da sua morte. Ele precisava ensinar sobre um pouco mais, né, sobre esse tema, né? Ele precisava de ensinar um pouco mais sobre esse tema.
vida, morte e até mesmo ressurreição aos seus discípulos e também a outros que o seguiam. Ir até Betânia e ressuscitar a Lázaro vai ser muito importante para isso. E também vai ser crucial, como nós vamos ver ainda um pouquinho mais à frente, para decisão por parte dos seus opositores de matá-lo. Bom, para chegar até Jesus, esse mensageiro que fora enviado pelas irmãs de Lázaro levou cerca de um dia, né? Então, a gente conclui um pouquinho, fazendo uma conta aqui de matemática rápida, que provavelmente Lázaro morreu logo após a saída do mensageiro. As irmãs enviam ele e dizem: avisa que aquele a quem o Senhor ama está doente. E quando o homem sai, se distancia, talvez aí um determinado tempo, Lázaro morre. E Jesus, então, permaneceu também 2 dias ainda onde ele estava. E depois leva mais um dia de viagem. Então, somando tudo isso, o dia de viagem do mensageiro, os 2 dias que Jesus ficou ainda no local, e mais o dia de viagem de Jesus até Betânia, nós vamos ter então aí 4 dias que, quando Jesus chega, é o que lhe é informado, que Lázaro já havia morrido há 4 dias. Bom, dos versos 17 até o 27, capítulo 11 ainda, nós encontramos a chegada de Jesus a Betânia, né? Onde ele encontra Marta ainda no caminho, e depois ele vai até a casa deles, não é? Nós vamos ver também o diálogo de Jesus com Marta, onde ele vai afirmar que ele é a ressurreição e a vida. E aqui é importante a gente ressaltar que no texto, quando ambas as irmãs encontram a Jesus, né, elas não encontraram a Jesus juntas. Marta sai ao encontro de Jesus, enquanto Maria ainda permanece em casa, e depois Jesus vai até Maria. Mas é interessante que as 2 irmãs, elas estão o tempo todo acompanhadas de algumas pessoas que vão, na verdade, ver e ouvir tudo o que Jesus vai falar e tudo o que Jesus vai fazer. Nos versos 21 e no verso 32, isso é uma coisa assim incrível, né? As 2 irmãs, mesmo não estando juntas, reconhecem que Jesus poderia evitar a morte do seu irmão. Ambas dizem: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, com isso, né, alguns podem pensar, né, de que Jesus chegara atrasado e que o mestre tinha ido ali fazer o que os outros presentes, né, também foram fazer, ou seja, consolar as 2 irmãs. Mas Jesus nunca chega atrasado. E para nos socorrer, né, para socorrer a quem ele ama, nem o tempo ou qualquer outra circunstância pode impedir. E nós precisamos de crer. O tempo do Senhor é o melhor. Ele, o Senhor, ele vai fazer acontecer aquilo que é a sua vontade ou da sua vontade, ou segundo a sua vontade, porém vai fazer no tempo dele. O Senhor, ele não opera nada do que ele faz é segundo a nossa agenda ou segundo o nosso tempo, mas segundo a agenda dele, que já fora traçada no céu, e
segundo o seu querer. Então, o tempo do Senhor realmente é perfeito e, como já disse, ainda que alguns possam pensar, Jesus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. E ele faz aquilo que é segundo o seu querer, segundo a sua vontade, e que é, com certeza, o melhor para cada um daqueles que estão debaixo, não é, da sua autoridade. Seguindo aqui, Jesus tem poder, né, sobre as enfermidades. E aí a gente vai, na verdade, aqui abrir um parênteses, tá, gente? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, abrindo esse parênteses. A gente deve ressaltar, e é importante isso, que João, né, ele mostra, então, ao longo de todo o Evangelho, os milagres realizados por Jesus, e João mostra isso com a intenção de mostrar, então, o poder de Jesus sobre todas as coisas. Jesus tem poder sobre as enfermidades. Lá no episódio da cura do filho do oficial, na cura do paralítico, né? Lembra lá do tanque de Betesda? E também na cura do cego de nascença. Jesus aqui está mostrando o seu poder sobre as enfermidades. Ele também mostra, né, e o texto de João vai nos mostrar isso, que Jesus tem poder até mesmo sobre a natureza, quando ele transforma, por exemplo, a água em vinho, quando ele multiplica os pães e os peixes, e ainda quando ele anda sobre as águas. E João ainda vai nos mostrar aqui que Jesus também tem poder sobre a vida e sobre a morte, quando, nesse caso aqui do texto que a gente está estudando, ele ressuscita Lázaro. Então, o Evangelho de João, ou melhor, o Evangelho de Jesus escrito por João, tem essa intenção, né, de trazer para nós essa clareza, essa transparência com relação ao poder sobrenatural de Jesus e o seu controle, não é, sobre todas as coisas. Bom, dito isto, e fechando lá o nosso parênteses, vamos voltar então ao texto que dos versos 38 a 44, ainda aqui no capítulo de número 11, nós temos então o milagre da ressurreição de Lázaro propriamente dito acontecendo. É importante a gente ressaltar aqui também que existiam algumas crenças entre o povo, né, aquelas pessoas daquela região ali, que são bastante importantes para nós serem observadas. Alguns criam que a alma, quando alguém morria, né, que a alma pairava sobre o corpo por até 3 dias, esperando entrar nele novamente, até que, por fim, desistia e partia. Outra crença dizia que, após o 4º dia, somente o próprio Deus, pessoalmente, poderia ressuscitar alguém. E ainda, a partir do 4º dia, né, o corpo começava um processo de decomposição, né? E aí, a partir desse processo de decomposição, não poderia ser feito mais nada. Algumas pessoas até, inclusive, dizem de que a partir do 4º dia, a pessoa sequer, o cérebro já se desfez, né? Algumas partes do cérebro em si.
E aí, então, até o terceiro dia, ok, está tudo certo, mas no quarto dia, alguém interceder por outra e ser capaz de ressuscitá-la seria realmente algo impossível. E Jesus então vai derrubar tudo isso, né? Todas essas crenças, todas essas falas, ao ressuscitar Lázaro já, né, depois de 4 dias morto. Alguns estudiosos, inclusive, afirmam de que Jesus ter deixado para ressuscitar Lázaro a partir do quarto dia tenha sido intencional, justamente para poder provar, né, na verdade, e talvez até provocar nas pessoas um acreditar maior naquilo que era, então, o seu poder. Bom, Jesus então vai mostrar para todos ali, né, e para os que com certeza vão ouvir sobre esses acontecimentos, que ele é, sim, o Messias prometido, o Filho de Deus, né, encarnado, e que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E isso o próprio Jesus vai declarar lá nos versos 41 e 42 ainda do capítulo de número 11, onde nós lemos: Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves. Observa bastante, irmão, isso agora, essa última parte. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Então, Jesus tem, na verdade, o objetivo, a intenção de que tudo aquilo que ele faz possa servir para que as pessoas possam crer de que ele é o Messias enviado, primeiro prometido e agora enviado, né, pelo próprio Deus. Como nós lemos aqui agora há pouco, vou voltar aqui só um pouquinho para a gente poder se situar novamente. Na primeira parte do texto que nós lemos, versos 41 e 42, diz assim: Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Jesus havia então ordenado que tirassem a pedra, né, que estava posta à porta do túmulo, para que Lázaro pudesse sair. Quando nós ouvimos e obedecemos o Mestre, os milagres realmente acontecem. Se aquelas pessoas que Jesus disse, tirem a pedra, tivessem dito para ele, não, nós não vamos tirar a pedra, o Senhor que veio aqui, o Senhor que quer mostrar alguma coisa, que o Senhor tire, que o Senhor faça, que o Senhor aconteça, mas na verdade essas pessoas não fazem isso, não é? Mas elas atendem a voz de Jesus, embora ele seja alertado de que por já fazer 4 dias, o corpo em si ele já cheirava mal, não é? Mas mesmo assim Jesus manda que tirem a pedra. E ainda hoje nós precisamos, não é, tirar muitas pedras que estão nos impedindo de ver os milagres acontecerem, né? Muitos ainda hoje têm ouvido aquilo que o Senhor tem dito, porém não têm feito aquilo que ele tem mandado, né? Não tem tirado os impedimentos para que Jesus possa operar os milagres. E nós sabemos quais são esses impedimentos. Cada um tem os seus, não é? E cabe a cada um de nós
retirarmos aí, vamos usar aqui esse termo, a pedra, né, que talvez esteja nos impedindo. E ainda o texto vai dizer de que Jesus diz, né, quando tiram a pedra, Lázaro, vem para fora. Não é? Quando Lázaro então sai. E Lázaro, apesar de morto, consegue agora ouvir a voz do Mestre, reconhecer a voz do Mestre e obedecer à voz do Mestre. E nós vamos também conseguir aprender aqui um pouquinho de que muitos ainda hoje, né, mesmo ouvindo a voz do Senhor, têm permanecido como que mortos, né? Em meio às suas lutas, às suas dificuldades, os seus problemas, e não conseguem sobreviver ou reviver, né, diante de tudo isso, às vezes por causa dessa questão de não ouvirem a voz do Mestre, de não ouvirem e não atenderem, né, também a voz do Mestre. Bom, vamos seguindo, né, gente? Vamos seguindo porque nós temos muita coisa ainda para poder ver aqui. O texto, na verdade, ele não mostra para nós a reação de Lázaro, exceto que ele saiu, né? E isso, na verdade, é o que é mais importante, né? A atitude, como já disse, de ouvir a voz do Senhor e de atendê-la. Bom, o texto também não diz sobre a reação imediata, vamos dizer assim, das pessoas. Né? Espanto, medo, deboche ou qualquer outra coisa. Mas o texto vai nos falar do que acontece ainda hoje, diante de tantas evidências de que Jesus, na verdade, é de fato o Filho de Deus e a respeito também do seu poder sobre todas as coisas, como nós vemos nos versos 45 e 46. Muitos passam a crer em Jesus como Filho de Deus, enquanto outros preferem a não aceitação dessa verdade e preferem continuar longe dos caminhos do Senhor. O texto vai nos dizer de que, vendo a ressurreição de Lázaro, alguns ou muitos creram nele, mas, ao mesmo tempo, no meio daquele grupo, alguns não acreditaram ou, mesmo vendo, preferiram ir até os opositores do Senhor para poder lhes levar esta informação. E isso ainda hoje, não é? Acontece muito, 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 muito. Não é? Pessoas que veem o poder de Jesus, conhecem o poder de Jesus, mas preferem não acreditar, preferem não dar ouvidos, preferem virar as costas e preferem até mesmo se tornarem inimigas de Jesus ou trabalhar a serviço dos inimigos, do inimigo maior, não é? Que de Jesus e de nós também, que nós sabemos quem é. Bom, vamos seguir aqui, gente, que a gente já está quase terminando o capítulo 11. Bom, a ressurreição de Lázaro vai fazer, então, com que os fariseus planejem, então, a morte de Jesus, porque as pessoas vão até eles e falam, né, sobre o que Jesus fez ali, né, e isso é um grande acontecimento, e eles, com medo da popularidade de Jesus, daquilo que Jesus poderia vir a fazer, embora Jesus não tenha vindo como um político, Jesus não tenha vindo como uma pessoa que estivesse se opondo ao governo ou a qualquer outra coisa, mas
Jesus veio para salvar as pessoas do pecado, para morrer no nosso lugar. Os inimigos de Jesus se sentem ameaçados e por isso então planejam a morte dele. Jesus então deixa de andar publicamente e vai para a cidade de Efraim com seus discípulos. O plano de prender e depois matar Jesus já existia, mas as coisas não vão acontecer, na verdade, como já disse, de acordo com a agenda do homem, mas de acordo com a agenda de Deus. Quando Jesus se retira e deixa de andar publicamente, e isso a gente já viu no texto ou nos textos anteriores, essa não é a primeira vez que Jesus faz isso, não é que Jesus estivesse fugindo daquelas pessoas, mas ele sabia de que ainda não era o tempo. Então, por isso, ele se retira e ele sabe que está próximo, e é até um pouco disso que nós vamos ver, então, agora aqui no capítulo de número 12. Ok? Chegamos então aqui ao capítulo de número 12, onde João, na verdade, vai nos trazer ainda algumas lições importantes para a nossa vida hoje. Vejamos então. Bom, 6 dias antes da Páscoa, e aí é importante a gente lembrar, né, de que é na Páscoa que Jesus é preso e morto, enfim. 6 dias, então, antes da Páscoa, Jesus retorna para Betânia. E os 3 primeiros versículos falam dele novamente lá na casa dos 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro. O texto vai nos dizer ainda que Marta servia ao Senhor, procurando então que o mestre, né, tivesse uma boa alimentação, uma boa hospedagem. Ou seja, Marta, ela estava preocupada com o bem-estar do Senhor. Lázaro, por sua vez, estava à mesa com o mestre, com Jesus, e eu queria, na verdade, a gente queria ser uma formiguinha para estar lá nesse momento, para vê-los conversando, né? Acredito eu que provavelmente Lázaro sentara-se ali à mesa com Jesus, e enquanto se alimentavam, né? E os seus discípulos estavam ali também, obviamente, Lázaro agradece mais uma vez ao Senhor e vai contando os efeitos, né, a repercussão do milagre que Jesus operara ao ressuscitá-lo, né? E a gente vai ver que isso é uma verdade daqui a pouco. E aí Maria, né, a outra irmã de Lázaro, por sua vez, se coloca então aos pés do Senhor e, como um sinal de gratidão e humildade, ela unge os pés do Mestre, onde ela derrama um nardo puro. O nardo puro, ele era importado da Índia e era muito precioso, era uma coisa assim, um perfume muito caro, né? E aí Maria então usa o que ela tem de mais valioso para ungir os pés do mestre. E como se isso não bastasse, ela usa o seu próprio cabelo, né, para enxugar também os pés de Jesus. É importante a gente ressaltar aqui que dificilmente uma mulher judia soltava os seus cabelos em público. E isso vai também demonstrar para nós a intensa devoção de Maria a Cristo. E nós vemos então aqui que os 3 irmãos, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, vai oferecer ao Senhor o seu melhor, né? Mas a gente pode trazer isso também para os nossos dias
e então nos perguntarmos, né? O que nós temos feito e o que nós temos oferecido ao Senhor? Será que estamos fazendo como esses três irmãos nesse encontro com Jesus, oferecendo o nosso melhor? Ou simplesmente aquilo que não tem valor, que não tem importância, né? Aquilo que não tem valor, talvez. Para Deus eu posso fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer forma. É interessante que essa questão da unção de Maria a Jesus, ela é contada também nos outros evangelhos, e aquilo ali é uma coisa assim que não que o que os outros irmãos tenham feito tenha sido menor do que o que Maria tenha feito, mas não era comum, não é, o que Maria fez, porque esse nardo, ele era algo realmente que era muito caro, e por ser muito caro, talvez alguns, e a gente vai ver isso daqui a pouco, poderiam dizer de que ela estava jogando fora ou deixando ir pelo ralo algo que tinha lhe custado muito dinheiro, não é? E simplesmente para poder lavar os pés de Jesus, e que ela poderia utilizar água ou qualquer coisa mais barata, né? Talvez um perfume mais barato. E o texto ainda diz de que a quantidade de nardo usado por ela é tanto que aquele perfume, né, exala então toda a casa, todo aquele ambiente ali, não é? Mas nós podemos ver também de que Judas, né, também estava ali presente e usa uma fala a princípio que pode até parecer de que ele está preocupado com os pobres, com as pessoas menos favorecidas, falando de desperdício, talvez, não é? Mas que, na verdade, ele estava mesmo pensando em obter lucro, não é? E levar, talvez, aí alguma vantagem em cima de tudo aquilo. Diz assim o texto: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e deixa eu só me achar aqui novamente. Mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Judas era, na verdade, aquele que cuidava, vamos dizer assim, do dinheiro do grupo. E, na verdade, ali ele já visava lucro e desviava, já era corrupto aí, né? Já existia nele esse instinto, esse espírito ruim, né? E isso é realmente muito ruim, porque também vai nos deixar bastante claro de que nem todos, né, os que estão andando com o Senhor, nem todos os que estão na igreja, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, são dignos, na verdade, da sua companhia ou de participarem da comunhão com Ele, não é? Porque os seus corações estão nas coisas materiais que se acabam, que se perdem. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem: olha, eu vou entrar para a igreja, ou eu fui para a igreja porque eu tenho um sonho muito grande, eu quero obter isso ou obter aquilo,
e, na verdade, não estão preocupados com a sua salvação ou em adorar a Deus em espírito e em verdade, mas estão somente preocupados com as coisas materiais. Vamos seguindo. A ressurreição de Lázaro, na verdade, despertou então a atenção de muitos, principalmente dos opositores de Jesus, que planejam então matar, inclusive Lázaro, para que as pessoas parem de ouvir, né, e ver Lázaro ressuscitado, e aí deixem então de crer em Jesus. Isso está lá no verso 9 e 10 do capítulo 12. Bom, João vai narrar ainda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde Jesus é saudado por aqueles que gritam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Mas essas mesmas pessoas, mais tarde, vão gritar: crucifica-o, crucifica-o. É interessante a gente pensar, né, e ressaltar aqui de que nós, na nossa caminhada cristã, vamos encontrar isso o tempo todo. Pessoas que estão dizendo em um momento bendito o nome do Senhor e que no outro momento talvez não estejam dizendo crucifica-o, mas estão virando as costas para o Senhor, não sendo gratos, não querendo ter comunhão e apaixonadas, às vezes, pelo próprio pecado. Né? Dos versos 27 até o 36 do capítulo 12, Jesus fala então da sua morte, mas eles não creram, né, aqueles que estavam ali ouvindo, apesar de todos os sinais que ele operara. Por isso, Jesus termina declarando, lá no final do capítulo 12, dizendo o seguinte, isso diz o texto: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que nele crê, que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Aqui, Jesus então volta a declarar, né, de que ele e o Pai são um só. E isso vai acirrar mais ainda o ódio, né, e a raiva dos seus opositores. Jesus ainda diz de que ele não está ali naquele momento para julgar, mas para salvar. Mas que haverá um dia em que todos serão julgados. Hoje, nos é necessário crer no Senhor e no seu poder e no seu controle sobre todas as coisas. E ainda, nós precisamos anunciar que ele, Jesus, um dia voltará para julgar e separar aqueles que são seus para os levar para as mansões celestiais. Jesus, na verdade, ele continua o mesmo de ontem, hoje e de eternamente. Ele continua sempre pronto para dar uma nova chance, por que não dizer uma nova vida, a tantos quantos estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas falhas, e isso a gente comete todos os dias, não é?
E para isso, Jesus ele foi capaz de dar a sua própria vida. E um dia ele vai voltar para levar a cada um dos que creram, ele vai voltar para levar para uma vida eterna. Nos é necessário tão somente crer, crer e crer. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Deus possa a todos abençoar e espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você possa tirar muitas lições abençoadas e abençoadoras desse texto. Deus abençoe você e a sua casa. E até a nossa próxima aula. Deus a todos abençoe.